Graça e paz. Existe uma frase que é uma das mais dolorosas que podemos dizer. É tarde demais. É tarde demais para eu realizar meu sonho. É tarde demais para restaurar meu casamento. É tarde demais para Deus me usar. O tempo passou. As oportunidades se fecharam. E a gente aprendeu a conviver com aquela dor surda de oração que nunca foi respondida. A gente até continua servindo a Deus, continua fiel, mas lá no fundo trancamos aquele sonho numa gaveta chamada "Não foi a vontade de Deus". Se você tem uma gaveta dessas no seu coração, a história de hoje vai te desafiar a abri-la novamente. Eu sou Rogério, pastor da Primeira Igreja Batista em Santa Luzia, Bahia, e hoje vamos falar sobre Zacarias, Isabel e o Deus que não usa o nosso relógio. Lucas, no seu evangelho, começa a história do Natal não com Maria, mas com um casal de idosos. Ouça Lucas capítulo 1, versículos 6 e 7. Ambos eram justos diante de Deus, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. No versículo 13, o anjo diz: "Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida." Que oração? Provavelmente a oração que ele tinha parado de fazer há 20 anos. Pense na dor de Zacarias e Isabel. Naquela cultura, não ter filhos era considerado uma vergonha, um sinal de desfavor divino. Eles carregaram esse estigma por décadas. Eles eram fiéis, eram justos, serviam no templo, mas o berço continuava vazio. Imagine quantas vezes eles oraram na juventude, quantas lágrimas. E então veio a menopausa, a velhice. A esperança biológica morreu. Eles aceitaram o seu destino. Deus é bom, mas isso não é para nós. E então, num dia comum de trabalho, quando Zacarias já era velho, o anjo Gabriel apareceu e diz: "Sua oração foi ouvida." Isso nos ensina algo profundo sobre o Natal. Deus tem uma memória perfeita. Nós achamos que nossas orações antigas vão para um arquivo morto no céu. Se não forem respondidas em 5 anos, foram jogadas fora. Mas entenda, Deus não tem lixeira. Nenhuma oração de um filho seu se perde. Elas estão acumuladas diante do trono como incenso. Que nos diz Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Zacarias tinha desistido da oração, mas Deus não tinha desistido da resposta. O silêncio de Deus não significava não, significava ainda não. Por que demora? Porque se João Batista tivesse nascido quando eles eram jovens, ele seria apenas o filho de Zacarias. Mas nascendo quando eles eram velhos, ele era inegavelmente um milagre de Deus. O atraso preparou o palco para a glória. João precisava nascer na hora certa para preparar o caminho para Jesus. O tempo de Deus não é atraso, é cronometrado. Como lidar com nossos sonhos mortos? 3 passos. Primeiro, identifique a decepção. Muitas vezes, paramos de orar por algo para nos proteger da dor. Identifique onde você fechou a gaveta. É a salvação de um filho? A cura de uma doença? A porta de um emprego? Seja honesto. Deus, eu desisti disso porque doía esperar. Segundo, reative a fé com submissão. Não estou dizendo para você exigir um milagre, mas para voltar a colocar a possibilidade na mesa. Ore: Senhor, para mim é tarde demais, mas eu sei que para ti o tempo não é uma barreira. Se ainda for tua vontade, eu reabro meu coração para este milagre. Passo 3. Sirva enquanto espera. O que eu mais amo em Zacarias e Isabel é que, mesmo decepcionados, eles continuaram fiéis. Eles não abandonaram a igreja porque Deus não deu o que eles queriam. Zacarias estava lá, servindo no templo, quando o anjo apareceu. Mantenha-se no seu posto. A sua resposta pode chegar enquanto você está servindo. Pense nisso. A sua resposta pode chegar enquanto você está servindo. O nascimento milagroso de João Batista foi apenas o precursor de um nascimento ainda mais impossível, de Jesus. Isabel era estéril, mas Maria era virgem.
Deus se especializa em fazer a vida nascer onde é impossível. Talvez sua vida espiritual esteja estéril, seca, morta. Tarde demais para mim, pastor. Já pequei demais. Já vivi demais. O Natal é a prova de que Deus pode gerar vida nova em qualquer ventre, em qualquer coração. Não importa o passado. Para Deus, nunca é tarde demais para salvar você. Guarde esta verdade. Deus não se esqueceu das orações que você mesmo já parou de fazer. Amanhã, vamos falar sobre o nome que mudou tudo. O nome que é a razão de toda essa espera. Se essa mensagem reacendeu uma fagulha em você, comente aqui. O tempo é de Deus. E compartilhe com alguém que acha que o seu tempo já passou. Que Deus te surpreenda, assim como surpreendeu Zacarias. Até amanhã.